Olá, pessoal! Vamos retomar rapidinho os conceitos de frações próprias, impróprias e aparentes. Para que eu defina com certeza o que é uma fração própria, imprópria e aparente, eu preciso fazer comparações. Então, vamos lá. O que define uma fração ser própria? Imagine que você tem um inteiro, tá? E você dividiu esse inteiro em 4 partes. Dessas 4 partes, você consumiu apenas uma delas. Se você consumiu apenas uma, você não comeu esse inteiro. Imagina que isso é um cookie. Você dividiu em 4 partes, você consumiu uma. A parte de baixo da minha fração determina em quantas partes eu dividi o meu inteiro. É chamado de denominador. A parte de cima determina quantas partes eu consumi, eu tirei, ou eu usei, ou eu dei. Tudo bem? Chama-se numerador. Se eu comi apenas uma parte de 4, eu não comi um inteiro. Se eu não comi um inteiro ou não consumi um inteiro, ela é uma fração própria. Fração própria é quando eu não consumo o meu inteiro, sobra resto. Tudo bem? Vamos para frações impróprias. Imagine que você tem um cookie. Você dividiu esse cookie em 4 partes, porque ele era muito grande. Você recebeu em casa 5 amigos, tá bom? Um amigo consumiu uma parte, o segundo amigo outra, o terceiro amigo outra, o quarto amigo outra, mas um desses amigos ficou de fora. Então, você precisou de outro cookie. Lembrando, o que determina uma fração é você dividir o seu inteiro em partes iguais, tá bom? Para que esse amigo também consumisse, você precisou de outro cookie. Uma fração imprópria é quando você consome mais do que um inteiro. Então, imagine assim, o meu inteiro foi dividido em 4 partes. Tudo bem? Esse é o seu inteiro. Esse aqui é outro inteiro. Só que você consumiu 5 partes. Quando você consome mais do que o inteiro, você tem uma fração imprópria. Porque significa que você precisou de outro inteiro, de outro cookie, para que todos os seus amigos consumissem. Quando falta do inteiro, ou quando você consome ele inteiro e você precisa de outro, eu chamo de fração imprópria. O que determina uma fração aparente? Uma fração aparente tem aparência de fração, mas na verdade ela representa um inteiro. Então, vamos para o mesmo cookie, tá? Eu dividi meu cookie em 4. Eu recebi 4 amigos em casa. Cada um deles consumiu uma parte. Se o meu inteiro foi todo consumido, presta atenção, 4 partes foi o que eu dividi o meu inteiro. E 4 partes foi o que foi consumida. Se eu consumir 4 de 4, eu consumi um inteiro, eu consumi todo o meu cookie. Fração aparente é quando você transforma uma fração em inteiros. Imagine que esse mesmo cookie foi dividido em 8 partes. Tudo bem? Presta atenção, 8 partes. E desse cookie eu consumi 8 partes. Se eu consumir 8 partes de 8, significa que eu consumi o meu cookie inteiro. 8 oitavos é a mesma coisa que um inteiro. O que determina uma fração ser aparente? É quando ela tem aparência de fração, mas ela representa um número natural. Outro exemplo de fração aparente seria 10 quintos. Por que isso não é uma fração imprópria? Porque se eu pegar o meu inteiro e dividir em 5 partes, e eu consumir, eu preciso de 10 partes consumidas. Aqui eu tenho 5 partes consumidas, mas eu preciso de 10. Então, eu precisei de outro inteiro dividido em 5 partes. Se eu precisei de mais do que um inteiro para servir 10 pessoas, olha só, aqui eu tenho 5 de 5 e aqui eu tenho 5 de 5. É a mesma coisa de eu ter dividido o meu inteiro em 5 partes e ter consumido 10. Eu usei 2 inteiros. Aqui são 2 inteiros. Tudo bem?
Uma forma mais fácil de você encontrar é você fazer uma divisão. Presta atenção, 10 é divisível por 5. 5 é divisor de 10. Se eu dividir 10 por 5, vou fazer uma divisão. Quanto vai dar? 2. Então, 10 quintos é a mesma coisa que 2 inteiros. Isso é uma fração aparente. Tudo bem? Imagina que você tem 12 sextos. Isso é uma fração aparente, porque se eu dividir 12 por 6, eu vou ter 2 inteiros. Isso nunca vai ser uma fração imprópria. Por que não? Porque fração imprópria nunca vai ser uma fração imprópria. Fração imprópria é quando eu consumo mais do que um inteiro. Ok? Eu dividi em 5, consumi o 5 e mais um pedacinho do outro. Ainda sobrou, tá? Aqui não sobra. Aqui eu tenho 2 inteiros.